Então a gente está aqui, a gente tá aqui ao vivo com a galera, a gente já tem mais ou menos umas 30 pessoas aqui, a galera veio super curioso para saber quem que é o Rodrigo e tal. Eu só queria colocar um disclaimer aqui antes, a gente estabelecer algumas regras. Quando vocês quiserem fazer uma pergunta, tenta usar essa mensagem com highlight que tem aí nos pontinhos, porque aí eu vou anotando as perguntas aqui e a gente vai lendo aqui e o Rodrigo vai tentando responder essas perguntas. Beleza? Facilita, né? Ficar acompanhando ali em tempo real, às vezes é difícil. Exatamente. Primeiro eu queria, Rodrigo, de verdade te agradecer, porque eu te conheço, eu sei que você é um cara ocupado pra caramba, tanto no estúdio, eu sei que você tem família, você tem filho e tal. Uma sexta-feira chuvosa aí, você queria estar aí com seus filhos, mas você cedeu uma hora pra gente. Muito obrigado do seu tempo, primeiramente. Beleza? Prazer meu, cara. Assim, é muito bom sempre falar um pouco, né, sobre background e tal, mercado de trabalho. E dar um pouco de orientação também, né, a galera que quer entrar nessa área, porque nem sempre é fácil, né? Assim, para mim foi super difícil, eu não conhecia praticamente ninguém e tive que correr atrás. Então, assim, eu sempre gosto de dar um feedback, assim, uma orientação para tentar facilitar um pouco, né, a vida e para a galera poder correr atrás. Isso é legal. Isso é legal. Ô, Rodrigo, é o seguinte, como eu não sou Jô Soares, então não sou bom na temática aí de entrevista, mas a gente estabeleceu um roteiro. Vamos tentar, vamos conversar sobre esse roteiro, porque a gente queria te conhecer, acho que a galera queria te conhecer um pouquinho melhor. Então vamos falar o seguinte, ó, vamos começar primeiramente você se apresentando, quem que é o Rodrigo, fala um pouco sobre você. Profissionalmente, o que você fez, pra gente conhecer um pouquinho quantos anos, de onde você é, e aí vai, a gente começa por aí. Show, show, beleza? Então, como o Richard falou já, eu sou o Rodrigo, estou com 36 anos agora, estou trabalhando já como programador, né, software engineer. Aqui no exterior a galera chama muito software engineer e acaba tendo um pouquíssima diferença, assim, né, mas na verdade é que todo mundo vai programar no final das contas. E assim, eu comecei, cara, lá atrás, nem comecei em programação, na verdade. Sempre quis trabalhar no mercado de jogos, né? Sempre quis fazer jogos, desde que eu tinha, sei lá, 8 anos de idade, cara. E infelizmente, assim, eu não tive orientação, né? Meu pai não sabia como que eu faria para poder fazer jogos. Perguntei a ele quando tinha 8 anos. E aí, cara, nem computador eu tinha naquela época, né? Era super difícil no Brasil. Eu sou do Rio de Janeiro e antes, lá atrás, eu comecei a dar uma mexidinha com 3D e tal. E sempre desenhei muito também, né, quando era criança. Música também sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. Então, assim, de certo modo, eu estava com todas as vertentes ali, né, que acabam entrando no jogo na minha vida já desde que eu era moleque, né? E, assim, a programação foi a coisa que veio depois, né, cara? Eu comecei a estudar programação por conta própria, até não estava nem em faculdade ainda. Eu e um amigo meu, na época, tinha um amigo da minha banda, cara, o Rafael, ele conhecia um cara que era mais executivo nível Java, assim, de uma empresa de business e tal. E aí ele falou, olha, cara, toma esse livro aqui de Java e aprende o conteúdo disso aí. Se vocês aprenderem isso aí, eu arrumo trabalho para vocês aqui numa O startup que eu Rafael é tô de começando. TI também, Rodrigo? Cara, esse Rafael, amigo meu, é de TI. Ele tá aqui em Vancouver Ele- ou não? não, ele mora Ah, lá no Brasil, tá louco pra vir pra cá, eu cara, achei que também. fosse o Rafael baterista que eu tava te comentando, mas tudo bem. Não, esse é o Figueiredo, Rafael Figueiredo. É. E o Rafa, cara, assim, ele continua com banda até hoje e tal, e ele acabou não partindo de vez para a área de programação, né? Ele até programou um tempo, tal, trabalhamos juntos, mas ele acabou saindo depois. E, cara, como o meu sonho sempre foi trabalhar com jogos, né? Eu tinha que arrumar um jeito, porque, assim, continuar lá no Rio de Janeiro ia estar lascado, né? Até hoje. É. Ia estar E, trabalhando comigo. entendi. E como é que veio essa tua vontade por trabalhar com jogos, né? Porque, ó, por exemplo, eu trabalhei muito tempo no Brasil e nunca vi nenhum espaço. Eu tenho 38, né? Nunca vi nenhum espaço, nenhum estúdio, nenhuma vaga. Então eu fiquei muito tempo também na área de desenvolvimento de software e tal. E como é que surgiu essa tua vontade? Você já era gamer? Você já sempre teve vontade de desenvolver jogos? Como é que isso apareceu pra você? Então, cara, eu já jogava videogame desde o Atari, né? Eu tive um 2600, um Atari 2600, aquele madeira embaixo e tal. E aí, cara, eu sempre fiquei muito curioso. A princípio, quando era criança, a minha maior curiosidade era, cara, como que uma coisa que está ali dentro da tela pode ser controlável por um dispositivo aqui na minha mão, entendeu? Como é que eu estou mexendo isso aqui? Estou fazendo aquele cara andar de um lado para o outro ali. E assim, a curiosidade partiu através disso, né, cara? Foi a partir daí. Entendi. E, cara,
com isso, assim, eu demorei muito tempo, né? Como eu falei, eu comecei a programar efetivamente, cara, em 2005, 2006. E aí eu tava, pra tu ter noção, eu nem tava fazendo faculdade de ciência da computação nessa época, eu tava fazendo letras, cara. Que Porque, isso, cara? assim, sim, Sério? sim, Que isso, sim, cara? sim. Eu Legal. cheguei pra letras, né, tal. Eu sempre gostei muito cara, escrever e ler por causa do RPG, né? Tô até com a casaca do Dungeons and É Dragons, Dungeon não jogo Dragons mais aí. hoje em dia. Tô vendo. Mas eu narrei, cara, por muitos anos, né? Assim, o mesmo jogo, assim, para uma galera de amigos meus, assim, por quase 10 anos, cara, que a gente ficou jogando a mesma campanha praticamente. E Legal. assim, eu sempre gostei muito de criatividade, né? Criar coisa e tal. E aí você. Eu fazia. Hã? E aí tipo, você foi aprendendo e tal, se desenvolvendo, você começou a trabalhar como desenvolvedor de software aí no Brasil, com o que você trabalhava aí no Isso aí, Brasil isso antes? aí. Então, esse cara lá do Java, né? Ele acabou realmente dando o primeiro trabalho pra gente. E, na verdade, ele estava com uma startup com um holandês, cara. E aí começou, era de programador, aí eu, um outro amigo meu, o Maxwell, que o Max e eu sempre fazia quadrinhos, cara, juntos antigamente, né? Ele desenhava também e tal. E aí fomos nós dois para a área de programação, e o Rafa também é um amigo meu. E nós três éramos os três únicos programadores da empresa dos caras lá. Aí era, cara, basicamente a gente estava fazendo um sistema que o Google Maps veio depois e matou, né? A gente estava fazendo um sistema de detecção de posicionamento de ônibus e tal, dados de GPS. E aí o usuário entraria no site da gente, se cadastraria para poder receber a notificação por SMS ainda. Isso era em 2009. Então, assim, a Google estava começando a estourar ali, né? E aí, cara, a gente estava fazendo esse sistema que era para a galera praticamente receber notificação de quando o ônibus dela ia estar chegando num determinado ponto, num Legal. determinado horário. E aí, meses depois, o Google lançou, né? O Maps e tal, e tudo foi para água abaixo. E Entendi. aí, cara, com isso depois eu continuei pro lado da web, né, cara? Clássico, né? Assim, no Brasil, o mais natural é você trabalhar como programador web, né? Não tem muitas empresas de jogos lá. É. Tem algumas mais. Tem bem mais do que tinha na minha época, né, cara? Hoje em dia. Principalmente assim no sul. Mas assim no Rio, cara, era uma só que tinha. E eles lançaram o Dungeon Land. Esqueci o nome da empresa agora. Também não conheço. Não conheço a empresa. Dungeon Land ficou até famosíssimo, cara, na época, né? Assim, no- na web e tal. E saiu pra tudo, né, cara? Praticamente. E Eu os lembro caras. eu lembro que tinha no Brasil muito publisher, né? Porque você precisava do Exato, publisher é. brasileiro para divulgar os jogos internacionais. O Ragnarok é um exemplo desse, né? Exatamente, é. Então, os caras conseguiram só botar o jogo na Steam através da Paradox, cara. Esses caras lá do Rio. Mas aí eu fiz entrevista com eles, assim, tava empolgadaço que, porra, finalmente vou tentar entrar para esse mercado de jogos. Eu tava fazendo freelance já naquela época, estudando em Unity durante a noite, né? Gastava 8 horas por dia no trabalho, mas, sei lá, 4, 5 horas Naquela no época era quando? trânsito. Que você estava estudando em onde? Isso era 2011, cara, final de 2011. Então você viu o tempo das trevas da Unity, né? 2011, 2012, exatamente, é. É, Assim, era 3, Unity 3 ali naquela época, e não tinha nem UI ainda praticamente, né, cara? não A tinha. UI era tudo via código ali. Eu tinha um framework meu nessa época, eu fiz um frameworkzinho com Twin lá, usando o iTwin. Então, assim, facilitava um pouco a vida para poder fazer a UI, né? Eu usei até bastante esse framework em vários projetos de freela que eu peguei pela Upwork. E foi pelo Upwork que eu comecei a fazer um portfólio, né, cara, na área de jogos. Porque, assim, trabalhava com Legal. web, não tinha como fazer game, porque, porra, gastava 8 horas por dia no Trampando com web, trabalho, né? mas, sei lá, Ah, 4, 5 horas no trânsito por dia, entendi. E Rio de Janeiro. você começou a trabalhar nessa empresa remota, o Upwork, fazendo prestação de serviço para os caras e tal. Mas como é que foi? Tipo, os caras chegaram confiando de cara no teu trampo, sem saber quem você era. Como é que funcionou isso? Então, cara, o Upwork é, na verdade, assim, é um site de freelance. Certo. Você entra, se cadastra, tal, faz teu profile e aí a galera posta jobs lá, né? Eu até indico bastante pra galera que tá querendo começar a entrar, tanto na área de software quanto na área de games, programação no geral, até design também, cara. Lá tem muita vaga de tradução e várias coisas, entendeu? É bem bacana, assim, pra poder fazer o portfólio. Mas, assim, eu comecei a aplicar lá na época, nesse site de freelance, cara, para várias vagas que eu via, né? Às vezes cobrava, sei lá, $5, $1, só para poder mostrar meu trabalho, né, cara? E começar a ter minhas 5 estrelinhas lá no site e tal, e a galera. E a galera, deixa eu botar o nome do site aqui. O pessoal comentou Upwork, né? Isso. É, legal.
Bacana demais. Então você começou ali naquele. Você começou ali montando o teu portfólio, né? Isso. Legal. E aí do portfólio, como é que pintou? Como é que você saiu do Brasil e veio parar no Canadá? Como é que foi isso? Como é que rolou esse jump, essa transição? Então, cara, assim, Canadá já era uma coisa que eu pensava desde 2009, né? Uhum. E assim, porque a situação do Rio de Janeiro é aquilo, né? Que a maioria das pessoas conhecem já, violência e tal, tiroteio, e eu já estava meio que saturado daquilo, né, cara? Não queria mais saber daquilo. Mas Uhum. assim, também vir para cá pro Canadá, cara, era uma coisa que ia ser muito caro, né? Eu Uhum. já, pô, naquela época eu tava com pouco tempo de experiência. Eu comecei a trabalhar em 2009, né, como eu disse. E assim, lá ainda não ganhava bem como programador lá no Brasil nessa época, né? 2009, 2010. E aí, cara, para juntar dinheiro para vir para cá ia ser muito complicado. Eu comecei algumas palestras e tal nessa época sobre imigração para o Canadá e tal. Só que assim, era uma coisa muito remota assim ainda, né? E eu e minha esposa na época a gente já estava com um pouco desse pensamento, mas aí acabou que a gente mudou de ideia depois, por causa de família e tal. E aí, em 2012 veio o filho, né? Aí, pô, meu filho nasceu em 2012, a gente começou a botar isso meio de lado. Só que aí, cara, quando foi o quê? Eu passei de 2012, cara, até 2015, mais ou menos, só trabalhando em projetos freelance, assim. E aí, em 2015, cara, eu fui assaltado no Rio. O cara botou arma na minha cara e tudo. E eu falei, cara, não, chega. Agora eu vou dar um jeito de qualquer maneira de sair daqui e ir para outro país, cara. E nisso eu comecei a aplicar, né, cara, para várias empresas, pô, Alemanha, Dá nem Finlândia. pra brincar, né? Falar assim, pô, é GTA, é brincadeira. Não, não é GTA não, é verdade, né? Não, cara, era verdade. É, tenso. Antes, antes fosse um cara só renderizado ali, mas É, mas não, não. o cara real falou, não, cara, eu te dar um tiro aqui mesmo se você não me der o seu celular. Eu falei, não, cara, toma, leva meu celular e me deixa em paz pra ir embora. Pois é. E Muito aí, triste, né? cara, foi isso, cara. 2015 eu comecei assim, agora vai, hein? E eu comecei a juntar forças, cara, pra isso. E com o freelance que eu tava fazendo, eu já tava guardando um pouco de grana e tal. E aí a gente pegou, cara, 2016, começo do ano, eu já apliquei pra uma escola aqui. E na época minha esposa tava meio com medo, né, do inglês e tal. Eu, como já lidava com muito cliente do exterior, já estava falando, não falava mais, digitava muito, né? Digitava, lia, trocava ideia com os caras em inglês já. Então, assim, já estava um pouco mais natural. Não falava, já falava porque tinha feito curso e tal, mas não falava bem. Mas, assim, já tava, o inglês já estava em prática, né, ali, de certo modo, pelo menos, assim, para a área de trabalho e programação, né? Entendi. E Legal. aí, cara, 2016 foi que eu parti de vez aqui vim para Toronto, fiquei na casa de um amigo meu. Aí, isso foi abril de 2016. Aí, quando foi junho, eu vim para cá, para Vancouver, porque eu já estava com a escola meio paga aqui, vim estudando, porque naquela época era complicadíssimo conseguir trabalho ainda de fora do Canadá, e a galera achava que tinha que aplicar para a LMIA, que era um processo assim, grotesco, que obrigavam as empresas a fazer para contratar alguém de fora, né? Então você E veio assim, naquele cara, esquema de um trabalho e um estuda, né? exatamente. Ah, Aí minha esposa foi trabalhar, cara, na época ela estava trabalhando no restaurante aqui e tal. certo. E eu continuava fazendo freelance para fazer grana. E aí tinha dias que eu dormia, sei lá, 1 hora por noite, que de manhã já tinha que ir pra escola. E aí, pô, tava fazendo freelance com os caras da Y8, que é uma empresa lá em Malta. Eles são uma publisher, na verdade, de browser games. Mas aí eles compraram um jogo, um shooter, né, na época, de uns desenvolvedores que trabalhavam com eles. E eles compraram esse shooter porque era promissor e tal. Eles contrataram uma galera para poder trabalhar remotamente para eles e dar suporte ao jogo. E eu tava nessa história aí. Os caras me acharam pelo Upwork na época, na verdade, e aí eles me contrataram pra esse projeto temporário, né? Assim, para Ente- ent- migrar o jogo do Web Player, do Unity Web Player, que já não estava mais, já estava começando a não ser mais suportado em todos os browsers, certo. e migrar isso para WebGL, né? Entendi. E aí, cara, foi um trabalhinho, viu? 10 meses ali de ralação com isso. Mas foi importante, né? Porque mais uma coisa que fez parte no teu portfólio para te ajudar a conseguir o trampo. E quando que de fato você entrou na indústria de jogos aqui? Qual que foi o teu primeiro trampo em Vancouver quando você trabalhou para quem? O que que você fez? Como é que foi? Então, cara, foi bem engraçado, né? Até porque nessa época, como eu tinha dito, não era muito fácil você conseguir trabalho, assim, né? Desse jeito você vindo e tal. As empresas sempre achavam que tinha que passar por um processo absurdo pelo governo.
E aí ninguém queria saber de contratar, né? Apliquei para praticamente todas as empresas, cara, aqui de Vancouver. E vinha aplicando também na época que estava em Toronto, apliquei para empresas em Quebec, lá em Ontário mesmo e outros lugares. Né? E aí, cara, quando eu terminei esse contrato com essa galera lá em Malta, eu ainda estava estudando, estava acabando os estudos, e aí ia poder começar a trabalhar. Só que só em junho de 2017 que eu ia poder começar a trabalhar. Aí, quando foi dezembro, assim, já estava saturado de aplicar para todo lugar e ninguém me chamar. Aí, em dezembro, um cara da empresa, de uma startup aqui em Vancouver, entrou em contato comigo e falou: a empresa chamada Pocket Pinata. E o cara falou: não, porra, gostei do teu portfólio, cara, do teu background, toda a experiência. Tava querendo marcar entrevista contigo, falei logo de cara. Falei, cara, não tenho work permit, eu acho que vai ser complicado para tu. Falei, não, vamos conversar de qualquer maneira. A gente gostou bastante de você e tal. E aí, cara, naquela época ele já tava assim, pô, cara, ferrou, lascou tudo, não vai dar para conseguir trabalho aqui, vou ter que voltar pro Brasil. E aí acabou que os caras resolveram me contratar, né, assim, eles me contrataram em janeiro, cara. Assim, já me deram a offer em janeiro, né, para começar a trabalhar só em junho, quando terminasse os estudos. Legal. E aí fiquei praticamente esse tempo todo esperando, né, e fazendo freelance enquanto isso. E os caras esperando por você, né? Porque então, os caras curtiram muito o teu portfólio, a tua entrevista e tal. E aqui tem muito disso, né? Se ele foi com a tua cara, com o teu portfólio, se curtiu conversar, ele vai ficar fixo com você. Isso é interessante no mercado aqui. Exato. Que maneiro. É uma coisa que eu percebo que a galera é muito leal, né, cara? Assim, a coisa de trabalho e tal. Tem uma certa lealdade. Tu imagina esse cenário acontecendo no Brasil? Eu só consigo trabalhar daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses tem 500 caras na tua frente. Lá, 1 milhão de caras. 1 milhão de caras trabalhando lá, né? Então não dá. E aí você trabalhou nessa empresa e daí você foi pra onde? Você foi pra Capcom direto ou não? Exatamente, cara. O que aconteceu? Eu fiquei na Pocket Pinata por quase um ano, cara. Fiquei 10, 11 meses com eles. Mas aí acabou que eu tinha trabalhado num cliente da Pocket Pinata, né? Esses caras da Pocket Pinata eram da EA, né? Eles saíram da EA uns anos atrás e montaram essa empresa. Então, assim, são caras que estavam na EA por, sei lá, 15, 20 anos, caras cheios de experiência no mercado e tal. Conheciam muita gente. E aí eu trabalhei para um cliente deles aqui em Downtown, em Vancouver, e lá eu trabalhei com um cara que era o lead developer lá, o Dan, amigo meu hoje em dia. E aí, cara, acabou que, assim, 10 meses depois que eu tava na Pocket Pinata, o Dan entrou em contato comigo e falou, cara, pô, tô aqui na Capcom agora, tô abrindo um time novo aqui, eles me deram um projeto do zero para começar. E, pô, gostei de trabalhar contigo lá naquele cliente que a gente trabalhou junto, lá em Downtown. Foi a BBTV. E aí ele me chamou para trocar ideia, né, tal. E aí passou meu currículo para o pessoal da RH. Aí tive entrevista com a Capcom e eles aceitaram, cara. Assim, me dá a documentação e tudo para aplicar, né, pro PR aqui já. Você trabalhou na Capcom, cara. A Capcom, pô, tem história com qualquer jogador, né? Do mundo. Cara, e conta pra gente que jogos que você trabalhou lá, como é que era o ambiente dentro da Capcom e tal, tinha... como é que era lá? Então, cara, aí eu mudei pra Capcom foi em abril de 2018. Aí, assim, cara, lá era animal, né, assim, a infraestrutura era, porra, gigante, cara. E, assim, várias paradas legais, né, tal, tinha sala de livros e jogos e tal. Tinha estantes absurdas lá, cara, assim, gigantescas de livros de programação, de design e tudo. E aí, cara, tinha guitarra lá pra você tocar se você quisesse, entendeu? Parada lá no cantinho, você pegava, ligava lá, fliperama e tal. E aí, cara, assim, a infra lá era extrema, cara. Assim, os caras faziam Dead Rising, né, aqui. Então, tu pode imaginar, assim, o tamanho da equipe, né? A equipe do Dead Rising aqui tinha 300 pessoas, mais ou menos, 200 e pouca. E assim, quando eu entrei, cara, eu entrei no time de mobile, né? Entendi. E... Exatamente. É isso aí que o Duke Magus falou. O Duke Magus comentou que em 2018 foi nessa época que mataram o estúdio e cuidavam do Dead Rising. É verdade. É uma estratégia da empresa, né? Acho que eles fizeram uma estratégia financeira de se reorganizar financeiramente e chamaram de volta, né, pro Japão, né? Exatamente. Mas eu sei que tiveram outros títulos que eles cuidavam aqui, né, Rodrigo? Não era só o Dead Rising, tinha os jogos que eles estavam tentando portar pra mobile, não sei se eu posso falar, sim, né? É contigo. Sim. O que você acha? Pode falar, cara, não tem problema não. Entendi. E assim, um dos jogos que eu entrei lá trabalhando, cara, foi um minigame do Mega Man que a gente tava fazendo pra mobile. E assim, ia ter mais coisas depois, né? Só que assim, a gente estava, na verdade, desenvolvendo. Meu time desenvolvia uma plataforma para mobile games e o jogo em si. Então, assim, como eu fui o segundo programador a entrar na equipe, né? Sei. Tipo, o Dan tava lá, esse lead amigo meu, aí eles me contrataram tal, eu fui o segundo dev,
E aí, cara, a gente não tinha servidor nessa época ainda, né? E aí, como eu tive background lá com Java e tal, para mim não ia ser complicado fazer um server ali pra gente testar as coisas e tal. Eu falei, não, posso fazer. Enquanto vocês contratam, não contratam o programador aí de redes e tal, e back-end. Aí os caras aceitaram, me deram o projeto e tal. Eu falei, vou começar aqui e tal. Então, praticamente eu fiz isso, cara. Eu fiz parte da plataforma, né, que praticamente ia publicar jogos. A Capcom tava com essa ideia de virar praticamente uma mini publisher de jogos mobile, com essa plataforma que a gente estava fazendo, e publicar esse jogo de start, né, lá para começar. E o diferencial ia ser que tinha uns esquemas, cara, de fazer grana de verdade, né, nos jogos. Então, assim, a gente estava montando uma API que ia pagar o cara para jogar os jogos, os caras iam integrar a nossa API no jogo deles, e o jogo ia passar a fazer parte daquela Aquele junção ecossistema, toda né? lá, né? Interessante, Exatamente. interessante essa estratégia, né? E É. você acha, Rodrigo, que o fato de você ter trabalhado na Capcom, de uma certa forma, estabeleceu o seu currículo de forma profissional como game dev? Porque aí foi um carimbo, né? Pum! Eu carrego até hoje, né, aqui. Eu tô bebendo água aqui agora, tipo, eu ainda uso a garrafa deles lá até hoje. Não é um estúdio, fácil, né? Você não conhece tanta gente que trabalha na Capcom, não é assim, né? Cara, não, assim, era animal trabalhar lá, cara. Eu gostava demais, assim. Eu até digo que eu curtia mais a liberdade criativa que eu tinha lá do que na EA, né, até. Porque, assim, na EA, como os títulos aqui em Vancouver são mais esporte, né, você tem que fazer tudo ali rápido, assim, cada ano e lançar. Toda vez então, em setembro, tem que estar batendo o ring bell ali, né? Principalmente exatamente, principalmente do FIFA, né? Exato, Então, mas assim, cara, falando da Capcom, do fechamento e tal, foi setembro, cara, a gente chegou lá, dia 18 de setembro de 2018, até hoje eu lembro. Os caras simplesmente, eu tava vendo uma movimentação, assim, uma galera descendo e tal, com envelopes na mão, falei, cara, o que tá acontecendo? Eu não sei o que tá pegando. E assim, até o nosso CEO era separado, né, o Manabu é japonês também, e nem ele tava ligado no que tava acontecendo. Ele falou, cara, não sei o que tá pegando aqui não. Pera aí que eu vou tentar descobrir. Porque ele tava vendo, assim, movimentação da galera do Dead Rising descendo, né, nossa equipe trabalhava com a Capcom Japão, diretamente. Certo. Então, assim, a gente estava no mesmo prédio, né, no mesmo lugar, e aí, cara, acabou que a movimentação era de layoff, cara. A galera tava sendo demitida. A gente foi notícia e as universidades ficaram sabendo no mesmo dia. Nossa, a Capcom tá fechando em Vancouver, né? Todo mundo ficou... Exato, cara. Exato. A gente acabou ficando sabendo primeiro pelas news do que dentro da empresa, entendeu? Foi bem bizarro, assim, cara. Nossa, né? A gente não sabia desse aspecto, não. Interessante. Cara, nem os presidentes sabiam, assim, ao todo, sacou? Os presidentes Capcom Los Angeles, Capcom aqui Vancouver, não estavam sabendo de nada. Então, assim, foi um projeto deles, assim, politicagem do Japão, cara. Eles queriam matar tudo e focar o desenvolvimento só no Japão. O pessoal te perguntou se você pode comentar os jogos que você trabalhou na Capcom. Quais jogos? Então, cara, eu só trabalhei nesse mobile, que era um Mega Man, e depois era um outro, não chegou a ser lançado, porque ia entrar nessa plataforma, né? E era um jogo depois de esporte que ia entrar vários personagens de vários jogos da Capcom, né? Então era assim, era um jogo de esporte que você podia escolher o título de esporte que você queria jogar e você escolhia o personagem que você queria, tal. Você podia escolher o Ryu, o Mega Man, entendeu? Vários personagens de vários jogos da Capcom. E quem que cuidava desses jogos de lutas na Capcom? Era Capcom Japão ou ficava aqui em Vancouver mesmo? Cara, então, parte do Street Fighter era feito entre Japão e Los Angeles, entendeu? Algumas coisas eram feitas em Los Angeles. E, assim, o desenvolvimento em Los Angeles também morreu, cara. Assim, quando eles mataram a Capcom aqui, eles não fecharam a Capcom em Los Angeles, mas parou o desenvolvimento lá também. Nossa, então, loucura, assim, cara. cara, foi uma coisa de louco. Assim, mas eu entendo, até porque o Dead Rising estava bem atrasado já, assim, no lançamento do que eles esperavam, entendeu? Então, assim, o Dead Rising era o game principal aqui em Vancouver. Então, assim, o Dead Rising ia sair e ele que manteria o estúdio, né, cara, praticamente. Mas o estúdio já tava... Tipo, o jogo estava atrasado, a empresa estava querendo que o troço fosse lançado naquele ano, e não ia ser. E aí, cara, como nessa época, se eu não me engano, o jogo que estava fazendo grana para eles foi o Monster Hunter, cara. E então, assim, provavelmente eles aproveitaram o sucesso do Monster Hunter para cobrir a grana que eles iam ter que gastar para poder fechar o estúdio aqui e mandar todo mundo embora, né? Aham.
Porque eles tiveram que pagar um bom dinheiro, assim, a galera, para poder mandar geral embora, cara. Tem que. Ó, meu amigo aí falando, cara, Marcelo. Marcelo Abraço, começou com 3D abraço lá do comigo, cara. condado. Que É, loucura, até uma cara. história engraçada, cara. A gente começou em 3D junto, cara. Eu mostrei o 3D a ele e ele partiu para pro 3D, tá aí fodão no 3D até hoje e eu fui pra programação, cara. Ele tá trabalhando onde com 3D? Cara, o Marcelo faz remoto, cara, pra porrada de É, empresa hoje em dia. Ele tá fazendo muito freelance que agora, mas tá legal. louco pra sair do país também. Que legal. E aí você trabalhou na Capcom, a gente sabe que aconteceu esse evento inteiro aí, né? A gente com a Capcom, e daí você foi pra a Truly Games. Como é que foi isso depois da tua migração pra EA? Como é que foi essa mudança aí? Então, cara, uma parada bacana quando a Capcom fechou, assim, no meio da turbulência ali, né? Uma coisa muito legal que aconteceu, cara, que eu vi quanto os estúdios são unidos, cara. Eu recebi e-mail, não só eu, como o meu time inteiro, né? Recebeu e-mail de estúdio de todo lugar, cara, até do Japão, sacou? Falando, olha, cara, se vocês quiserem vir para cá, tal, a gente aceita, tal, a gente pode fazer o esquema para vocês virem e trabalhar com a gente aqui. E a Truly Social Games foi um caso desses, cara. Eles queriam contratar a parte da nossa equipe também, né? Aham. A gente, assim, o time de mobile da gente ainda continuou com a Capcom Japão até janeiro. A Capcom fechou aqui em setembro. A gente continuou no estúdio até dezembro. Depois, em dezembro, a gente migrou para um lugar menor em downtown e continuamos trabalhando com a Capcom Japão. Mas aí, Que era o em Beeline, janeiro, né? isso, a Beeline. Ah, A Beeline era Capcom Mobile antes, né? Eles mudaram de nome e tal, tempo atrás. E entendi. aí, cara, ele. A Truly Social Games trabalha com jogos mobile, né, tal, e queriam galera com experiência em Unity e tal. Na Capcom eu trabalhava com Unity também. E aí foi eu, um Junior Engineer que a gente tinha contratado na época, e mais o lead design nosso foi pra Truly Social Games trabalhar juntos, né? E lá a gente estava fazendo, cara, um sistema. Era um jogo que praticamente era um sisteminha, né? Ele tinha vários joguinhos ali dentro, vários minigames dentro dele. Sei. E, assim, a ideia dos caras era usar VR em real life, tal. Você poder ir no lugar e pegar sei lá, você pode ter um mapinha. Eu cheguei a implementar uma feature para eles lá de ter um mapa, né? A geolocalização e tal. Você pode se ver ali no mapa e você dá zoom, tipo um Google Maps mesmo. Aham. Só que dentro do Unity, né? Eu fiz um port para funcionar dentro do Unity lá com uma API. E aí, cara, a ideia deles era assim, era os caras poderem entrar no lugar, pegar um ticket, ganhar um ticket, poder jogar mais e tal também. Era meio Saquei. que bem inovador. Sei. Mas aí Legal. acabou que não foi muito pra frente, cara. Tal. Eu acho que agora eles estão até trabalhando com outro estúdio aqui, entendeu? Eles estão terceirizados com Tinha outro uma, tinha estúdio. uma linha diferente, né? Não tanto só entretenimento, como são os títulos que da Capcom ou de outros estúdios, né? Tinha um Exatamente. viés mais assim de jogatina, assim, né? Digamos assim. E mais social, né, também, Mais assim. social. Tinha coisa que eles iam dar tickets, por exemplo, pro Starbucks, cara. Ah, Aí olha aí. você ia ter que ir num lugar, entendeu? Olha, eu tenho que ir naquele lugar ali lançar um desafio pro jogador tal. Ele tem que jogar esse joguinho aqui dentro da nossa Ele traz o plataforma. cliente pro Starbucks, né? Exatamente. É, E com isso eles iam fazer parceria com várias pessoas. Né? Eu imagino. McDonald's, Starbucks e Imagina. tal, O Playfire perguntou o seguinte: você tem alguma dica para quem como montar currículo e o portfólio para trabalhar nessas empresas? Então, cara, currículo é uma coisa que infelizmente no Brasil a gente não sabe fazer. E a gente só aprende isso quando a gente vem pra fora, cara. É uma parada assim, bizarra até. É, Cara, a gente montava, cara, eu montava o currículo de uma maneira muito louca, assim, a gente não tinha um padrão no Brasil, né? E aí, cara, quando eu cheguei aqui e comecei a aplicar, eu cheguei a entrar em contato com a Blizzard, cara, uma época, e aí eu apliquei para uma equipe do Hearthstone, ainda no Brasil, né, tal. Foi até uma situação engraçada, porque aquele vídeo de retrospectiva da Blizzard, eu acabei vendo o nome de várias pessoas ali, né, tá? Eu comecei a adicionar essa galera no LinkedIn. E assim, é até uma dica boa para fazer, cara. Se você tá pleitando, assim, tipo, sei lá, pensando, começa a pleitar aí para uma empresa sei lá, adiciona a galera no LinkedIn, cara. Tenta entrar em contato já com aquela galera, porque é uma coisa que às vezes funciona, né? E assim, esse cara da Blizzard, eu mandei um e-mail, cara, para ele. Eu falei, pô, cara, eu sei que você é lead do Hearthstone e tal, dá para você revisar meu currículo aí? Eu não entendi bem porque que os caras não quiseram nem falar comigo, não sei o quê. Aí ele falou, cara, quer a realidade? Eu falei, não, pode ser curto e grosso, cara. Aí ele falou, cara, teu currículo tá uma merda. Eu falei, não, beleza, ótimo. Aí ele falou, cara, eu nunca vi ninguém botar, pô, quem é casado no currículo e coisa do tipo, isso aí, E a gente coloca até onde mora, né, 2015, cara, no né, cara? currículo aí Pois no é, cara, Brasil. tipo,
2015, cara, isso. E aí o cara me deu várias dicas assim, né? Isso antes de eu vir para o Canadá. Então, assim, quando eu vim para cá, eu já tava com todas essas dicas dele na manga ali, né? De como fazer o currículo e tal, como chamar um pouco mais atenção. E assim, a ideia do currículo, cara, é você tem que colocar as coisas bem pontuais para a vaga que você está aplicando, cara, assim, que faça sentido, entendeu? Customizar para aquela vaga. É. Exatamente, cara, Não exatamente. adianta, por exemplo, você tá aplicando para ser desenvolvedor em Unity, você coloca 500 anos de experiência desenvolvendo em, sei lá, em COBOL, sei lá, ou Go. Cara, Não adianta. exatamente, Não assim. faz sentido. O mercado brasileiro é bem diferente daqui de fora, né, cara? Porque a gente no Brasil acaba sendo muito generalista em tudo que a gente faz. É. E, assim, o mercado aqui fora ele é mais direto, ele é mais centralizado, a galera é mais especializada, né, no que faz. Assim, até dentro do estúdio de jogos, é tudo muito segmentado ali do que o cara tem que fazer, né? Você não faz tudo. Assim, quando é um time novo, tal, um projeto começando, que nem era meu caso lá na Capcom, eu acabava fazendo gameplay, UI, fazia inteligência artificial de algumas coisinhas, programava servidor, fazia ferramenta para o designer, entendeu? Então, assim, eu era um generalista lá também. Mas, assim, provavelmente depois que começasse a contratar mais gente para esse time e tal, as coisas iam começar a se organizar mais, né? Entendi. Mas Entendi. o principal é isso, cara, é tentar focar o currículo para a vaga que você está aplicando, É né? a Às vezes não customização. É. significa exatamente, assim, como uma coisa que eu fiz com o meu currículo do Brasil, cara, com a experiência que eu tive com web no Brasil, como não é tão relevante para vagas que eu trabalho aqui, que trabalho aqui no Canadá, eu acabo resumindo um pouco, né? Assim, eu omito as empresas que eu trabalhei, por exemplo, eu só coloco assim, experiência de web no Brasil, 8 anos, trabalhei com essas tecnologias e fiz isso. Tentando, assim, ser mais genérico possível em cima daquilo dali. E aí eu foco mais em botar os de jogos mesmo, né? As experiências com jogos que eu tive. Olha, essa pergunta do que Magos que você fez, se essas empresas de games dão algum valor de experiência para extraoficial, tipo modder de algum jogo, sem dúvida. Um grande exemplo é do cara que construiu o. É aquele jogo de tiro, o famoso PUBG, né, cara? O cara foi contratado por uma Leodantas, empresa. Os que os caras querem o deuses do cara que é código te apaixonado pela iluminem. área de jogos aqui. Contanto que você desenvolva algum trabalho que seja muito relacionado a essa área, existe muito valor. É o que o Rodrigo mencionou agora. Existe um esforço nosso, ele falou de omissão. É verdade, se a experiência não bate com o que os caras estão pedindo, não adianta colocar lá que eles nem olham, às vezes até olham com. Ah, pra que esse cara quer mostrar? Mostrar mais do que a gente tá pedindo, mais que talvez tenha uma interpretação errada. Às vezes é tá ali ser pontual. O cara pediu X, você entrega X. E é por isso, Rodrigo, que eu tô comentando que a gente tava falando para você do portal, que a gente tá tentando trazer esse conhecimento pra galera aprender a desenvolver e começar a montar seu portfólio, né? E principalmente para quem Sim, quer sim. trabalhar com Unity e tal. E a importância de a gente estar fazendo esse compartilhamento de conhecimento. Uma pergunta que Uhum. o Forçou comentou, que ele fez ali, foi o seguinte: você tem ficado de olho no mercado, acha que vale a pena estudar para uma vaga de game dev com Unity, ou fazer como muitos têm feito, que seria ter um emprego mais fixo, como de dev web, desenvolvendo e criando portfólio aos poucos como hobby? Pergunta complicada, né? Cara, foi exatamente o que eu fiz, né, cara? Eu continuei trabalhando, assim, full time como web developer no Brasil e, assim, cara, eu gastava tempo demais no trânsito, cara, porque eu morava na região das montanhas ali do Rio, né? Petrópolis, ali perto de Petrópolis, no pé da serra ali de Petrópolis, região de Omirim. E, cara, eu gastava um tempo, assim, seria 1 hora no passado para chegar ao centro do Rio, né? Mas com todo o trânsito, com a quantidade de gente que tem no Rio, eu gastava já 5 às vezes horas, 5 horas de trânsito, entendeu? Então, o que eu passei a fazer, cara? Eu comecei a dormir no ônibus e estudar Unity à noite, fazer portfólio à noite, entendeu? Quando todo mundo tava dormindo. E, assim, cara, eu acho que, como eu fiz, né, cara, esse esforço de, tipo, dormir pouco e tal, era mais novo também, né? Então, assim, podia dormir menos. E, cara, Hoje, hoje você fica não, 10 horas cara. acordado no PC, você já fica, minhas costas, pô, tô com sono, puta. Não, cara, eu até inverti um pouco agora, cara. Eu comecei a dormir cedo e acordar mais cedo. Eu tô acordando, assim, 6 da manhã para começar a fazer minhas coisas, né? Mas, assim, cara, vale super a pena. Qualquer esforço que a gente faça, assim, para correr atrás de sonho, cara, vale a pena. Claro, se for atingível, né, aquele sonho. Claro, você não tem que se matar para conseguir as coisas, mas é tentar encontrar meios, né, cara? Nem sempre é muito óbvio, né, o que a gente tem que fazer e nem sempre tudo ajuda, a vida não ajuda. E, Pô, o cara me comenta, fora quando você é novo já tá assim, pô, vai fazer um exercício, pô. Vai fazer um exercício, cara, vai se então, condicionar,
come E direito, dorme direito pra focar nos exatamente, estudos, pô. cara. Pô, eu E comecei a assim, ficar zoado com é força de 38, pô. vontade, né, cara? É É. uma parada meio bizonha, assim, cara. Porque eu e um amigo meu, cara, o Maxwell, a gente sempre falou assim, não, cara, a gente tem força de vontade Saiyajin. Tudo que, tudo que a gente queria, cara, a gente corria atrás e conseguia, entendeu? É. E assim, se estendeu até pra essa coisa de vir pra fora e tal. E aí, cara, trabalhar em empresa grande, né? Isso aí não foi fácil, cara. Isso foi uma parada bem complicada. Isso é muito bom que o Drake falou. Largar. Depois dos 30 o cara aprende o que é ciático. É, cara, Esse eu tive um problema, viu? Ano passado. é, Ciático aqui. é muito tempo na cadeira programando, cara. É, cara, É pode crer. complicado. Mas ó, Rodrigo, é o Na EA a seguinte, gente ó. usa stand desk, né, cara? Aí até ajuda um pouco. É o seguinte, agora eu quero saber, obviamente, o que todo mundo quer saber. Você foi pra EA. E aí, o que é trabalhar na EA? Como é na EA? O que você faz lá? Que jogos você já trabalhou? Que jogos você tá trabalhando? Se é que você pode falar. Fala pra gente, porque a EA, né? A EA. Então, cara, EA. Então, EA. A EA, cara, assim, foi uma das primeiras empresas de jogos, assim, que eu tive vontade de trabalhar quando era criança, né, cara? Porque FIFA, ia talvez? jogar lá. Eu jogava muito pouco FIFA, né, cara? Eu nunca fui tão fã de esportes, assim, até bizarro isso, né? Ó, Tipo, então, trabalho na peraí, EA, deixa pô, eu isso acabar a aqui. transmissão aqui agora. Valeu, Rodrigo. Foi muito bom falar com você. Então, assim, cara, eu jogava o FIFA antigamente na época de Super Nintendo, né, tal, Master System. Eu jogava muito International Superstar Soccer, cara. Eu era da concorrência, né? Então, assim, quando eu jogava os jogos da EA, já via aquele slogan lá, né, EA Games, Challenging Everything. Falei, cara, eu tenho que trabalhar nisso um dia, cara, eu tenho que fazer isso aí. E era assim, cara, EA e Blizzard, né, cara, que era assim, minha menina dos olhos naquela época, né, desde moleque. E, cara, a entrevista pra EA foi assim, cara, tensa demais, viu? Foi mesmo, cara? Eu Como é que Foi foi? demais, cara. Então, é uma coisa até, cara, uma dica que eu vou dar. A galera que não foca, que tenta focar só em ferramenta, entendeu? Tipo, Unity é uma ferramenta, cara. Unreal é uma ferramenta, entendeu? Qualquer tipo de engine que vá usar é uma ferramenta, cara, é uma mera ferramenta. E assim, a ferramenta sozinha não faz nada, né, cara? Ela precisa do cara ali apertando parafuso nela e tal para poder funcionar. Mas é aquilo, cara. Tem o building blocks ali da coisa que, cara, no Brasil antigamente não focavam nisso em Arquitetura, entrevista, né? né? É, Focavam em framework, em é, linguagem. é. E, cara, aqui a parada é mais assim, cara, estrutura de dados, algoritmo, entendeu? São as perguntas cabulosas de tipo, pô, fragmentação e tal, como é que memória se comporta? Então, assim, cara, são coisas que, tipo, a gente não dá muita importância e que aqui fora faz muita diferença, É o cara. que eu vivo. Toda... Cara, desculpa até te interromper. O que eu vivo Não, insistindo com a tranquilo. galera, porque existe uma febre muito grande. Que eu já saí do Brasil faz 4 anos, né, cara? Mas existe uma febre muito grande. Fala assim, é React, é JavaScript e tal, cara. Frame, principalmente Isso JavaScript, aí todo muda dia amanhã, surge. cara. Isso aí Todo dia. jogam fora amanhã. Cara, jogam fora amanhã, exatamente. Agora, se você não entende estrutura de dados, não procura entender como funciona uma linguagem fortemente tipada ali pra você aprender esses conceitos básicos, a arquitetura, você chega aqui e você queima a largada. Você não consegue nem bater na porta dos caras quando você vai fazer entrevista técnica. Exatamente, é. Pesado. Exatamente, cara. Manda bala, eu te E interrompi. principalmente se a empresa trabalhar com C++, né, cara? Como é, assim, é o foco da EA, né, praticamente. Algumas outras empresas aqui em Vancouver trabalham bastante Os com C++. grandes estúdios, né? Os grandes estúdios que têm sua própria engine, eu trabalho com C++, Exatamente, né? Não tem como escapar, né? Cara, então assim, de cara na EA foram assim, 6 horas de entrevista que eu tive no dia com os caras. Que Eu fiquei isso, no doente mesmo lá pra outra dia? empresa. Que isso, Como é que cara? é? No mesmo dia, 6 6 horas. horas? Que isso, No cara? mesmo dia. Mas assim, a parada foi a seguinte: eu estava entrevistando para 2 vagas diferentes, né? Eu, a princípio, tinha aplicado para uma, falei com os recrutadores e tal, mas aí acabou que no meio do caminho eles falaram, cara, tem essa outra vaga aqui. Na verdade, eu estava entrevistando para a equipe de fazer ferramentas, cara, de mocap. Legal. Fazer a captura de movimento lá. Sacou? Ia trabalhar nas tools de captura de movimento. E essa tool é centralizada, né? É um time centralizado que trabalha tanto para o FIFA quanto para a NHL, pro UFC, para todo mundo. E assim, algumas coisas até de outras EAs vêm para cá para ser feita aqui. E tinha a outra vaga que a recrutadora me passou na época foi pro NHL. Aí eu pensei, cara, National Hockey League, tipo, a gente nem tem hockey no Brasil, eu não sei nada de hockey. Mas assim, cara, só de ficar trabalhando no jogo, entendeu? Não trabalhar numa tool,
já me chamou mais atenção, e até mesmo porque era C++ e tal, tava querendo ter essa experiência de trabalhar com C++, né, e tal, e console, né, também, tipo PS4, Xbox. Nunca tinha trabalhado com console até então, só com mobile e web, né? E aí, cara, eu fiz entrevista para os dois times, tal, 3 horas com cada um, e aí, no final das contas, eu escolhi ir para a NHL, consegui passar para as duas vagas. Assim, pergunta pra caramba, cara. Falei com muita gente, com producers também, produtores e game designer, todo mundo, não só com programador, né? Assim, a primeira filtragem foi com os programadores. E assim, como é que você implementaria isso aí? Que estrutura de dados que você usaria aí para poder melhorar a performance disso? O que você usaria aí? Uma stack ou uma lista? E aí, tipo, por que você usaria isso? O que você faria aí para evitar fragmentação? E, cara, é aí que a gente vê assim, cara, para entrar no estúdio desse tem que se preparar, viu? E eu comprei um Cracking the Code Interview, né? Quando a Capcom fechou aqui, eu comprei esse livro e comecei a ler, tal, para repassar Big O Notation, entendeu? Que é uma parada que às vezes a galera passa batido por isso. Aí ele falou cara, que é triste, curso é bem complicado, cara. Assim, na faculdade eu tive bastante coisa de estrutura de dados e tal, mas assim, infelizmente é uma parada que a gente não liga na faculdade, até na faculdade. Eu era muito fominha de linguagem de programação, cara, na época da faculdade. Queria ver computação gráfica, pô. Quero programar aqui em WebGL e tal. Inclusive, E aí, eu coloquei um link aqui agora que eu uso, que eu chamo, é um cheat sheet do Big O Notation, para ajudar a pessoa a tomar a decisão sobre qual a melhor estrutura de dados utilizar, dependendo do problema. Quais são as vantagens e desvantagens. Esse livro é muito bom, cara. Esse livro é excelente. É muito legal. Achei. E aí, assim, eu acho interessante que, obviamente, né, pessoal, a gente tá falando do Rodrigo, ele já tem experiência como engenheiro de software, como programador. Mas isso mesmo como uma vaga para júnior numa empresa como essa, as perguntas acontecem nesse mesmo formato, mas com um peso um pouco menor, né? Com uma escala um pouco menor. Até para internship, entendeu? Até para internship eles querem ver se o cara sabe aquilo já, né? Porque assim, o estagiário entra lá e o cara não entra cru, cara. Eles entram assim, já trabalhando mesmo em ticket que vai para produção. E é aquilo, não tem muito tempo da galera vir pegar na sua mão para te ensinar. Claro, né? Tem a curva de aprendizado, todo mundo respeita isso, mas assim, é ideal você cair dentro e começar a fazer, né, cara? E assim, eu comecei lá no NHL foi abril do ano passado, cara. Minha filha estava nascendo e eu fazendo entrevista para EA. Praticamente foi isso. Minha esposa lá no hospital já ia ter minha filha naquele dia e eu falando com os caras pelo telefone. Super complicada a situação, né? Mas que bom, cara, que deu certo. E hoje, cara, mais um estúdio aí que tá no teu currículo, né? Que não é fácil entrar nesses estúdios. Sim. A gente orienta muito os alunos, né? Que passam lá na universidade lá. E a gente sabe muito bem quais são os requerimentos, porque aí a gente, como tem as parcerias com as universidades, eles acabam dizendo que tipo de aluno eles querem que a gente forme, né? Então, exatamente, cara. É interessante isso. E aí você, trabalhando na EA agora, tá tranquilo, mas eu queria te fazer umas perguntas. Eu sei que você trabalha com C++ também, trabalha com Unity. Minha pergunta é o seguinte: C++ ou C Sharp? Cara, acho que depende muito do que vai fazer, né? C++ ou C Sharp? Você. Assim, preferência por facilitação, C Sharp é mais tranquilo, né, cara? C++ é mais cascudo, né, cara? Eu peguei muita coisa de C++ que eu não tinha trabalhado com até então lá na EA. Assim, na marra, trabalhando, né, cara? Assim, o projeto é grande, o NHL não tava na Frostbite ainda, a gente tá migrando pra Frostbite agora, pro 2022 vai estar na Frostbite. Tá na Ignite, aí, né? Tipo, Ignite, cara. Ignite é C++ puro ali na veia, UI em Lua, e servidor também é C++. E é assim, cara, nada visual, né? Só código. E foi nisso aí que eu me atirei lá. Aí agora, cara, assim, perto do lançamento eu mudei de time, né? Tô no time mobile agora ajudando os caras com a UI lá, tô desenvolvendo a UI para um jogo mobile deles. O título ainda não foi divulgado. É a PopCap ou não que você tá trabalhando no time da PopCap? Não. É outro time. Eles estão com coisa em andamento também, cara. Assim, a EA aqui também faz Plants vs Zombie. E assim, eu sei que eu ouvi dizer que eles têm coisas novas, né, para esse ano. E assim, Java, cara, ainda usam muito Java na EA também para back-end, né? Muito serviço em Java lá. Tanto para FIFA usa bastante Java, cara, nos serviços deles.
No back-end deles, né? Somente dos Exatamente, portais e tal. Entendi. E aí, Rodrigo, é o seguinte, você, além de tudo isso, né, cara, você é live support da Unity, né? Porque eu sei que você tem uma paixão muito grande pela... Pô, a gente trabalha há muito tempo com a Unity, né? Você, 2 anos antes do que eu, comecei em 2014, você começou em 2012, né? E isso você é aí, live cara. support. O que que é ser live support da Unity? O que a Unity representa pra você? Fala um pouco sobre isso aí, pra galera entender o que é isso. Tá, cara, então, minha relação com a Unity foi a seguinte, cara. Pro meu projeto final da faculdade, isso foi 2010. Eu tava assim, aprontando já, planejando ali meu projeto final da faculdade. O que eu tava fazendo no projeto final? Eu queria fazer jogos de qualquer jeito, né? Mas naquela época eu ainda tava trabalhando com web. Era programador Java e tal. E aí, o que eu comecei a fazer, cara? Comprar livros a respeito de programação de jogos também usando Java. E aí eu fiz uma mini engine para o meu projeto final, né? Assim, baseei em livros e tal. Fiquei 6, 7 meses projetando isso. E aí, cara, eu fui para uma palestra numa universidade federal lá no Rio, com um amigo meu, e foi a primeira vez que eu ouvi falar na Unity, cara. Isso foi em 2011. Assim, eu já estava com o projeto final sendo encaminhado, né, para ali e tal. E aí, tipo, cara, depois de sofrer pra caceta com o meu projeto e tal, fazer uma engine do zero 2D, mesmo assim me deu um trabalho desgraçado, cara. E aí eu conheci a Unity e falei, caraca, cara, onde esse troço estava esse tempo todo que eu não sabia disso? E aí, cara, foi assim, eu me apaixonei pela parada, né? Por quê? Não trabalhava com C Sharp, mas Java e C Sharp, Muito assim, parecida, né? Tem uma anda história, de mão inclusive, dadas né? ali, né, Tem uma cara? ali de mão dadas, Exatamente, né, cara? tem uma de mão dadas. Alguém perguntou o seguinte: é viável usar Node.js para servidor para Unity? Eu já vi, nunca vi reclamarem. Eu já vi jogos feitos com Node.js. Cara, você pode fazer qualquer coisa, né, É, com Unity, para Unity. Tipo, servidor você pode usar qualquer coisa, não tem qualquer coisa. problema. Na hora de comunicação ali, você vai usar protocolo que vai converter a maioria das coisas para alguma coisa intermediária, né, ou JSON. A galera usa muito outras coisas, tipo, ah, cara, serialização, né, basicamente. Você vai serializar de qualquer jeito que você quiser e vai enviar pela network. Então, assim, do outro lado lá, o servidor vai se virar com aquilo. E assim, eu já usei Node aqui, inclusive, na primeira empresa que eu trabalhei aqui, a Pocket Pinata, tinha o game deles era em Node, o servidor. E assim, funcionava tudo de boa. A gente usava Kubernetes para poder A parte levantar de servidor, tal, infraestrutura, né? imagem. Funcionava de Não, boa, cara. você pode criar os teus serviços para você chamar os teus serviços, tanto para você consumir, para inserir dado em qualquer Exato. servidor sem problema nenhum. E Node eu É, já vi projeto e roda muito bem. Agora, obviamente, eu não sim, consigo responder, eu particularmente, não sei se você consegue responder isso, Rodrigo, o quão performático seria uma ferramenta dessa para grandes exatamente, jogos, né? cara. Tipo o FIFA, eu sei que tem uma infraestrutura diferente, né? Sim, sim. Então, é o que eu ia dizer, cara. Quando você perguntou aí, né? C++ ou C Sharp? Assim, para uma empresa grande, cara, como a EA, que já tem tudo, e a EA tem assim, o costume de desenvolver todas as ferramentas deles internamente. E assim, o que é sinônimo de performance no mercado, né, cara? É você ter controle ali da memória, controle ali dos ponteiros e tal, né? Gerenciamento total ali na memória. E C++ está aí para isso, né, cara? Então, assim, para um jogo de alta escala, que nem o FIFA, cara, que, pô, vários jogadores jogando no mundo inteiro, né, cara, eles não vão mudar a tecnologia, né? Se a coisa estava dando certo lá atrás com o C++ e sempre deu certo, por que mudar, né? Por que mexer no time que tá ganhando, né? Sem dúvida. Rodrigo, E aí, cara, assim, qualquer linguagem, cara, você pode usar. entendi. Rodrigo, eu quero fazer uma pergunta pra você, meio delicada, e tudo bem se você não responder, inclusive. E aí eu tô perguntando como jogador também. Eu jogo FIFA desde o primeiro, cara. Desde o Super International Superstar Soccer, né? Eu nunca fui do Unilever. Mas é o seguinte, eu sei que o FIFA, eu não sei se você pode responder ou não, mas fica a teu critério. Sei que o FIFA, ele era um jogo muito competitivo, era muito legal, muito divertido. Eu ainda adoro o jogo, não posso falar mal, né? Você sabe, a gente trabalha com isso aí, mas o FIFA, ele mudou um pouco os critérios, né? Agora você ganha muito se você investe muito, né? Ou seja, se você tem cartinha boa, você ganha, né? Ficou muito visível a EA Pay to Win. A comunidade, na verdade, eu tô trazendo essa pergunta muito da comunidade, que a comunidade sempre reclama. Por que a EA está sendo considerada como a empresa mais mercenária do mercado? Talvez seja só uma impressão deles. Eu sei responder isso, mas eu gostaria que você respondesse que você trabalha lá. Então, o que você Uhum. acha disso? Então, cara, assim, política geralmente não chega até a gente, né? De modo assim, direto. Mas, assim, a gente especula muita coisa, né? Não só com FIFA, mas com outros jogos também.
E até, assim, até algumas decisões de repente, fechar um jogo ou outro, entendeu? Ou não lançar determinado jogo, lançar só no ano seguinte. É muito de politicagem deles. Mas, assim, é claro que, cara, o FIFA aqui tem, sei lá, 800 pessoas trabalhando no FIFA, né? E, assim, o FIFA praticamente paga 60% dos salários da EA, né, cara? Então, assim, eu imagino por que eles estejam fazendo esse tipo de coisa, né? É o ganha-pão, E né? exatamente, cara. Eles têm que continuar o estúdio rolando, né? O CEO, cara, o Andrew já até falou de transformar algumas coisas em serviços, né? E prover anualmente, tipo, uma subscrição anual, no lugar de ficar lançando um outro jogo todo ano, um outro jogo, né? Todo ano. Um outro jogo, isso é verdade. Mas assim, cara, discussão, né, que tá rolando lá dentro, mas não sei. A, a, é a conversa, né, cara? A gente ainda não viu se isso realmente vai pra frente ou não, né? Mas assim, Entendi. cara, eu trabalho no Hut, né, também no NHL. E, tipo, eu tô emprestado nesse projeto lá agora com Unity Mobile, mas vou voltar pro NHL em março. Que é o Hockey Ultimate Team, né? É a mesma coisa Exatamente, do FUT, né? Que é o Futebol é, Ultimate Team. Mesma Ultimate Team. pegada. É Cartinha. exatamente a mesma coisa, É, cara. Até o legacy da gente é todo do FIFA, entendeu? sei. Assim, o banco de dados a gente ainda vê coisa lá de FIFA e coisa do tipo. Entendi. Mas assim, cara, a ideia ali é essa, né, cara? É tentar fazer o cara gastar grana ali mesmo, porque assim, o modelo de jogos no mercado mudou completamente para o que era da nossa época de criança, né, cara? Naquela época a gente ia ali na lojinha, comprava o jogo, ia para casa, a empresa já fez o dinheiro dela, entendeu? Você não deve mais nada a ela, você não vai fazer nada para manter aquilo dali. O jogo não é online, servidores não tem que ser mantidos e coisas do tipo. Hoje em dia o modelo assim mudou completamente, né, cara? É tempo real, a galera joga online e assim manter servidor não é uma coisa barata. A EA, assim, tem servidores gigantescos aqui dentro do campus aqui, entendeu? Eles têm, acho que a maioria dos servidores deles deve ser local, cara, deve ser dentro da própria EA. Assim, pouquíssima coisa deve ser externa. Até mesmo porque os caras não confiam muito, né, cara? Vazamento de informação e coisa do tipo. Inclusive os servidores que são feitos para América Latina, não existe uma replicação, não, porque eu lembro que a UOL por um tempo, eu acho que era a UOL ou era a Amazon, né, que ou não, nunca teve Uhum. isso. Porque o Cara, jogo, você jogar com um gringo, por exemplo, do Brasil, dá lag, né? Então eu acho que dá bastante, cara, bastante. Então, hoje em dia, né, cara, São Paulo virou um grande foco disso aí, né, cara? Muita empresa como São Paulo, porra, São Paulo tem mais população do que o Canadá inteiro, né, cara? é, Então, assim, é, é uma infra tremenda que eles têm lá, né, cara? Assim, é uma cidade muito grande. Então, assim, muitas empresas, tipo Blizzard, a própria EA, eles já têm servidores lá, né, cara? Já para poder facilitar isso aí, né? é. E a gente ainda também, a gente reclama muito, né, desses servidores que são colocados para lá e não atenderem a performance. Tem muita gente reclamando, Cara. pessoal da Internet Rainbow, lá, internet no Brasil ainda não se compara muito com fora, né? Aqui a gente paga, sei lá, vai, US$ 50 para 300 mega de fibra, né? Não tem como comparar, né? Cara, pois é. Não tem como comparar. É triste mesmo a questão de infraestrutura. Cara, eu usava de escada até quando, tá, cara? Até 2006, 2005, né? É. Ô, Rodrigo, é o seguinte, eu queria primeiro te agradecer pelo seu tempo que você dedicou. A gente bateu aí 1h20, eu até ultrapassei o tempo que a gente teria contigo aí. Mas eu queria te fazer uma última De boa. pergunta, obviamente. E se a galera tiver alguma pergunta também, faça agora pra gente aproveitar o tempo do Rodrigo e maximizar ao máximo aí. Você tem uma última recomendação realmente pra galera que tá começando? A gente tem o portal, aquilo que eu tenho sempre comentado, pra galera tentar pegar e começar a aprender e trabalhar no projetinho, estudar com a gente para se desenvolver mais, para criar o portfólio, para tentar aplicar. Você tem alguma outra recomendação que você acha que como profissionais precisam ter? Sim, cara, então primeiro lugar, né, tentar não só focar nas ferramentas, tentar focar ali naquela estrutura básica ali de algoritmo, estrutura de dados e tal, entender realmente, né, o que está acontecendo ali por trás, né? Por que você está usando uma estrutura ou outra. E, cara, portfólio é essencial, assim, não só para programação, cara, como para qualquer outra área de game development, né? Não só games, mas também web acaba entrando bastante, né? Você tem que mostrar seu trabalho, né, cara? Mostrar o que você já fez e como que você fez aquilo. E uma coisa bacana para currículo, eles gostam de ver números, né, cara? Então, assim, eu melhorei isso de X para Y. Então, assim, tem que ser específico, né, naquilo dali.
E assim, cara, você tem que ter portfólio, cara, não tem jeito. Tem que mostrar trabalho, tenta fazer projeto o máximo que puder, põe LinkedIn, cara, bota o repositório aberto até no GitHub, em qualquer outro repositório que quiser usar, cara, não precisa ser GitHub, entendeu? Tem outros containers aí também. Usa, sei lá, Bitbucket. É importante, cara, mostrar seu trabalho de algum jeito. Assim, algumas empresas usam o GitHub para ir lá e olhar seu código, como você fez aquilo dali, entendeu? Ah, eu implementei isso aqui, mas tipo, como? Como que você fez isso? Então, assim, é interessante para as empresas estarem de olho nisso, né, cara? Então, cara, foca em não só. Nem sempre você precisa fazer um jogo completo, cara. Assim, às vezes, se você fizer mecânicas de jogos, já é uma coisa que nem acho que foi o Duque Magos que falou sobre mod, foi? Eu não me lembro agora. Foi. Acho que foi o Andrezinho, acho que comentou. Beleza. É. Então, cara, mod de jogo é uma parada assim que ajuda absurdamente, cara, com certeza. A Unreal, inclusive, tem várias coisas que eles adicionam de game grande, né, às vezes, para você usar e fazer alguns mods lá. E, assim, é uma coisa que a galera gosta de ver, entendeu? Que às vezes, a partir de uma modificaçãozinha que você fez ali, alguma coisa, starta a ideia em um estúdio, cara, em algum cara que, porra, tipo, esse cara deu uma ideia bacana aqui, cara. E hoje em dia a internet, né, cara, tá aí pra tudo. Sua cara tá em todo lugar. Isso é Tipo, eu verdade. recebi mensagem de uma porrada de amigo meu, cara, hoje, falando, ei, cara, tá famoso e tal, pô, vai falar aí no Discord com Correu no ei, cara, não Facebook tá muito rápido, nem vi né? isso aí. O Rodrigo, para responder essa pergunta, Suzane Su, inclusive está convidado, a gente está conversando para o Rodrigo também separar um tempo dele para ele começar, de repente no futuro, gerar conteúdo também, conteúdo avançado de Unity para a gente lá no portal. O Rodrigo tem bastante interesse também em contribuir para desenvolver a área de desenvolvimento de jogos no Brasil. Eu acho que você pode falar um pouco disso também, Rodrigo, da tua vontade. Sim, sim. Então, cara, até a ideia do Live Help, cara, foi uma parada bacana, assim, quando a Unity, na verdade, me convidou, né, cara? Os caras entraram em contato comigo, porque viram lá, eu tinha certificação em Unity, né, tal, já tava mexendo com Unity há algum tempo, e aí os caras entraram em contato comigo para convidar pro Live Help lá, né? E aí, através do Live Help, cara, eu comecei a ver a quantidade de gente, cara, que quer aprender, entendeu? E, assim, o Connect lá também do Unity, cara, eu escrevo alguns artigos lá para eles de vez em quando, né? Boto lá. Agora seus artigos vão E, para dentro do portal também, só mandar os links. né, pode crer, sim, sim. E assim, cara, eu vejo a quantidade de gente, cara, interessada em aprender, né? E às vezes não tem muito conteúdo por aí. Ou a gente sofre de uma coisa ridícula hoje em dia, que é o excesso de conteúdo, às vezes, né? E não tem, E você... é difícil filtrar, né, Rodrigo? Difícil saber o que é bom, Exatamente, né? cara, exatamente. É E até colide, cara, quando eu comecei com música, entendeu? Porque quando eu comecei com música lá atrás, não tinha internet, né? Era assim, era fita cassete ou a rádio cidade tocando a música que eu queria tocar na guitarra. E aí eu tinha que ouvir aquilo e tentar tocar, cara. E hoje em dia, assim, naquela época era nada de informação nenhuma. Pra Hoje você ter é informação. cifra clube, dá o play, volta o play, para. Hoje você tem informação demais e o cara não consegue focar, entendeu? Foco, às vezes, é uma coisa que se perde. Então, assim, você acompanhar um portal bem estruturado, com uma ideia, né, de como organizar a aula, um cronograma, basicamente, né, de como você tem que seguir para o aprendizado, é super importante, cara. Porque senão você se perde, você se frustra, você fala assim, esse troço é muito difícil, vou desistir dessa bosta, não vou mais olhar para isso não. A Suzane tocou num ponto interessante, que ela falou assim, o excesso de conteúdo ensinando básico geralmente tem excesso. Por quê? O cara lê um livro, assiste um vídeo de alguém, copia, regravando, tem muitas dessas estratégias, inclusive, tem muitas dessas estratégias que são utilizadas na Udemy. Então, a Udemy tem, se você olhar, 70%, 80% é curso básico ali. Então, tomar muito cuidado de quem pega esse tipo de curso, investigar bem de quem é a fonte, quem é o cara e tal. E é por isso, modéstia à parte, pessoal, é por isso que a gente tá tentando trazer caras assim, ó, que nem o Rodrigo. O cara tá trabalhando no estúdio, então tem uma justificativa muito grande, ele trabalha com isso, para tentar escrever e trazer esse material mais formatadinho pra gente, né? Eu particularmente, como só eu hoje que tô escrevendo material, eu tenho um limite de coisa que eu posso produzir, né? E aí com o Rodrigo aí, quem sabe ele se engajando com a gente, tem que ver a tua agenda, né, Rodrigo? Ver se dá certo, ia ser muito maneiro ter ele no portal lá. Cara, inclusive a gente tem até umas ideias, né, que batem aí um pouco com o querer, né, pro futuro e tal. Até a Unity lançou há pouco tempo aquele lance do projeto Indie lá, né, pra galera
trabalhar open source em cima, eu já tinha falado isso com você, que eu tava com vontade de fazer algum projeto assim, tipo um sistema, de repente, para a galera poder criar um time online, remotamente mesmo. Hoje, com a pandemia, cara, tudo funciona remotamente, tá? Todas as empresas estão vendo que as coisas estão funcionando, né, cara? E, assim, para você fazer um joguinho ou outro ali que bate, de repente, com as características do jogo de uma empresa de fora, de repente os caras querem te contratar, entendeu? Temporariamente remoto, para depois, se caso você mostrar um bom trabalho, os caras te trazerem para a empresa, de repente, isso, cara, assim, é sensacional, entendeu? Sem dúvida. Então, assim, tentar criar um sistema, cara. Eu tava com essa ideia de fazer um sisteminha pra galera fazer um team-up e se organizar em pequenos projetos, né? E de repente começar a desenvolver e tal, pra ter o que mostrar, né? Pra ter um portfólio. E de Semana repente passada, lançar. você tem razão, semana passada a gente criou esse projeto, a gente chamou de Mankind, que é um 2D multiplayer, aí tem vários desafios, né? A gente criou o projeto lá e precisa colocar os desafios e cada um, quero assinar as issues para cada pessoa, cada um ter esses desafios e colaborar com o projeto, mais ou menos nessa linha. Seria legal ter você lá, viu, Rodrigo? É legal, a gente Beleza, já cara, configurei o Fulton lá. O meu tempo é muito espremido, cara. Assim, hoje em dia, com 2 filhos pequenos, o trabalho é tenso. Mas sempre dá um tempinho, cara. Sempre dá pra organizar um tempinho ou outro pra poder fazer as coisas, com certeza. Isso é legal, sem dúvida. O Max perguntou se ele pode fazer uma última pergunta. Pode fazer sim, ó, Max. Aí tem a pergunta do Andrezinho, se você quiser responder também. A do Forsu. Beleza, o Andrezinho perguntou ali sobre a indústria brasileira. Cara, eu com certeza faria. Tem empresas ótimas hoje no Brasil, cara, principalmente em São Paulo. A Wildlife tá aí, cara. Os caras estão ganhando assim. Eles ganharam um aporte de bilhões, cara. Se eu não me engano, agora 3 bilhões, uma parada assim. Para investir no mercado de jogos, né, na empresa lá deles. Os caras são 2 irmãos e mais um amigo que se juntaram para abrir esse Wildlife. E tem a Peps Mobile também, que fica em São Paulo. Tem a Aquiles no sul, tem a Hoplon também no sul. Então, assim, já tem os estúdios que estão começando a mostrar a cara legal no Brasil, né, cara? Legal. Então, assim, eu acho super válido, vale super a pena. A pergunta do Max ali sobre os 80% dos jogos longo período. Acontece muito, né? Eu não sei estatística exatamente, mas acontece. Investimento... Então, cara, com os títulos de esporte, isso não é uma coisa que acontece muito, é assim, bem diferente. Mas eu sei que o Anthem, por exemplo, o desenvolvimento do Anthem foi bem conturbado, cara. E foi aqui, né, no Canadá também. Eles faziam o Anthem, se eu não me engano, aqui em Alberta, né? O time de Alberta fazia, uma parte era feita nos Estados Unidos. Então, assim, cara, eu sem dúvida, acho que muitos dos jogos que são apresentados não passam da fase de prototipagem, cara. Isso não só na EA, cara, acho que todos os estúdios no mundo inteiro. Esses jogos de esporte que você comentou, nem só os jogos de esporte, até mesmo de tiro, a gente não considera muito dentro desse escopo, porque eles são chamados... Como é que a gente chama isso? São os jogos rotineiros. Tem uma palavra exatamente que eu esqueci a palavra exatamente. Que é sempre, você sabe o que eu quero dizer, cara, né? É sempre um release constante. Uma franquia, pronto, lembrei, a franquia. Exatamente, franquia dificilmente uma franquia. Sai. Então, e assim, a coisa da franquia, a situação o buraco é um pouco mais embaixo, né, cara? Porque, assim, parte do dinheiro vem da FIFA, parte do dinheiro vem das ligas de esporte. Então, assim, o que eles têm a perder é bem menos, né? Assim, a engine já está toda pronta, o jogo já está todo pronto. Tem que introduzir os modos novos ali de jogo para poder chamar atenção, corrigir uma coisa ou outra, melhorar uma coisa ou outra que a comunidade começou a sugerir, né? Então é bem diferente, cara, assim. Mas os outros jogos assim, de inovação, Star Wars, eu vi que um Star Wars lá do Quebec foi cancelado, né? Uma época e assim, não chegou nem a ser lançado, cara. O projeto tá assim, dormindo até hoje, né? Eu acho que veio para cá a parte dele. Mas, assim, não tenho nem ideia de se vai ser lançado um dia. Entendi. Ô, Rodrigo, eu queria te agradecer pelo seu tempo, de verdade. Eu acho que a galera curtiu bastante aí também. Acho que foi muito proveitoso. Eu vou gravar esse vídeo, vou subir para o YouTube também, para quem não teve a oportunidade de ter visto. Muito obrigado mesmo pelo teu tempo. A gente vai conversando offline e te mostrando o que a gente tem feito aí no portal. A gente gostaria muito da tua colaboração, do teu conhecimento, da tua experiência, e isso ajudar muito a galera no Brasil, que é o que a gente está tentando fazer, levar esse conteúdo. Só eu não consigo, até também porque meu conhecimento é limitado, eu não chego a ser 10% do que você é, né? Então... Fala sério, cara. Tá mexendo muito mais com o Unity do que eu, cara. Tô voltando agora, depois de 1 ano e meio parado.
Então, a gente precisa de braço mesmo para Cara, fazer sem isso dúvida. andar. Para fazer isso andar. Então, Valeu, valeu. eu queria realmente te agradecer e terminar mostrando o vídeo aí do nosso portal. Não sei se acho que você tá com a live aberta aí. Vou mostrar o vídeo aqui pra galera. Que é um vídeo bacana. Deixa eu só compartilhar aqui. E aí despedir da galera hoje que participou hoje à noite aqui com esse vídeo. Que é o vídeo do portal. Cara, a galera quiser me adicionar no LinkedIn e tal, pra trocar mais ideia, entendeu? Perguntar coisa, eu não ligo de jeito nenhum, cara, de responder. Eu respondo gente o tempo todo. Show O de tempo todo bola. tem galera entrando em contato e tal, perguntando coisa. Às vezes entrevista assim é meio corrido, né, cara? Então não dá tempo de fazer, de responder todo mundo e tal. E nem de falar tudo. Às vezes você pensa numa coisa e passa batido, depois acaba esquecendo. Bom, Rodrigo, a gente vai ficando por aqui. E aí eu vou conversar e fazer o fechamento aqui com a galera. Valeu mesmo, aproveita o teu Beleza? bom final de semana e a Show. gente vai se falando, tá bom? Valeu, galera. Valeu, Richard. Valeu. Valeu, Até mais. amigão. Até mais. Tchau, tchau. Pensou em trabalhar fazendo jogos? Oi, eu sou o Ricardo e eu tô aqui pra contar pra vocês do maior portal de desenvolvimento de jogos do Brasil, o Akira Game Dev. O portal nasceu dos streamings do Akira, o Richard Zampieri, lá na Twitch, onde ele falava de ciência e tecnologia, onde ele percebeu que havia uma necessidade de falar de desenvolvimento de jogos de uma forma profissional, da mesma maneira que os grandes estúdios falam. A ideia do projeto é levar para o Brasil todo o conhecimento e experiência, não só do Akira, mas de todos os outros instrutores do portal. E o melhor de tudo, de maneira acessível para todo mundo. O Richard é engenheiro de software há mais de 18 anos, sendo que os últimos 6 foram inteiramente dedicados ao desenvolvimento de games. Atualmente ele é professor do curso de bacharelado do melhor college de desenvolvimento de jogos do Canadá, eleito pela Princeton Review. E alguns dos alunos dele hoje trabalham em empresas como EA, Coalition, Microsoft, Skybox, Ubisoft, Rockstar. Já ouviu falar dessas empresas? O portal conta com toda a infra da Microsoft, então você vai ter acesso ao teu login próprio, ao e-mail da escola, acesso ao Microsoft 365 para instalar na tua máquina, além de, obviamente, acesso ao material construído por esses profissionais que têm experiência nessa indústria. Não é achismo não, meu amigo, isso aqui é a galera que realmente sabe o que tá falando. E a real é o seguinte, um material desse falando sobre desenvolvimento de jogos, com a experiência da galera envolvida, isso aí custaria centenas de reais. Vocês sabem disso. O Akira tá disposto a colocar esse material disponível para você por 10 reais por mês. É 10 reais por mês, meu irmão. Agora aqui, só entre nós, o que você compra hoje em dia por 10 reais? Então nada melhor do que pegar essa grana que não é pesada e investir numa coisa que ninguém pode tirar de você, que é conhecimento. É isso, por 10 reais por mês você sai da posição de só ficar na frente da TV jogando jogos e você vai pra trás, você vai aprender como fazer jogos, você pode estar fazendo seus jogos muito em breve. Vem agora fazer parte desse time e se tornar um desenvolvedor de jogos de nível internacional. Vem fazer parte do Akira Game Dev.